Muito bem, já estamos por aqui mais uma vez para trazer a nossa mensagem dentro do nosso programa, né? E como é bom saber que você está aí do outro lado nos assistindo, todos os dias através da TV e Rádio Web Cidade e também pela Rede TV local aqui em Canaã dos Carajás. Meu largo abraço aí para todos os cananenses, em especial para todos os paraenses brasileiros que estão fora do Brasil ou que estão dentro do país. Receba este abraço universal, né? A nossa mensagem de hoje, lubrificando as engrenagens da fé. Quais são as engrenagens da fé? Antes de falar desse assunto, eu queria falar, por exemplo, a engrenagem de uma bicicleta. Você começa a rodar nela e de repente ela vai emperrando, né? E aí às vezes tem que botar um óleozinho, um lubrificante, uma graxa, para que as peças comecem a se encontrar. E quando elas se encontram, se sincronizam, acaba o barulho, não tem mais regida. E o fato é que a bicicleta anda bem, não é isso? Então hoje nós vamos falar dessa engrenagem da fé. Aquilo te move espiritualmente, porque quando nós vivemos uma vida em fé, em oração, nós acreditamos nas providências que Deus traz para a nossa vida. E às vezes a gente fica pensando assim nos tempos conturbados, né, que temos vivido do dia a dia. E às vezes a gente encontra tanta poluição espiritual. Às vezes são quantos e quantos ataques da fé. Pessoas que eram firmes na palavra, mas perderam esse caminho. E aí eu fico me perguntando aqui, o que aconteceu com essas pessoas? Parece que cada dia que passa, né? A gente tem observado que as pessoas têm enfraquecido espiritualmente, né? Pessoas que eram de dentro do trabalho cristão e acabaram se perdendo, né, no sentido da vida. E por que essas pessoas se perderam, né? Porque começaram a dar brechas, né? A brecha para o esfriamento, né? Deixaram de orar. A oração, ele é o segredo dos fortes. Nós precisamos orar. A gente precisa ter fé, medo e não dúvida, né? Porque às vezes a gente pede para Deus, pede, por que Deus não está ouvindo as nossas orações? Por que Ele não está atendendo, né? Porque Ele que atende as orações do ímpio, a fala do ímpio, mas não atende a fala do cristão, né? De qualquer forma, Deus vai te atender, porque Ele sabe o que você precisa. Não é você implorar e nem negociar com Deus. Você precisa orar, falar com Deus é constante. Peça em oração, né? Se você está com um problema financeiro, passe a orar. Se você se encontra numa tentação, ore para Deus, fale com Ele, né? Se você está com um problema na sua família, comece orando, pedindo para Deus te dar um aconselhamento, né? Se você tem discutido em alguma situação que você está sendo injustiçado, né? Ore pelaquela situação, né? Ore com muita força, de intensidade na fé. Eu tenho certeza que se você busca a oração em Cristo, a sua vida vai começar a mudar. E quando nós passamos a entender isso, né? Avaliar essa condição de orar, essa condição de buscar as bênçãos de Deus, nós afastamos das ofertas do mundo, né? O dia que nós vivemos hoje, ele só permanece no caminho de Deus quem ora com a intensidade, quem ora com a perseverança, engrenando a máquina para que ela ande bem. O Eclesiástico nos ensina que quando nós entramos no caminho do Senhor, nós temos que nos preparar a alma para a aprovação das batalhas que irão aparecer. E quando nós oramos, nós buscamos com fé, Deus supre sim as nossas necessidades. Salmo 37:5 diz que deleite-te no Senhor, confia nele e o resto tudo Ele fará para você. Eu acredito que Deus vai fazer coisas boas em você
Eu acredito que Deus vai te dar a condição de que você possa viver e viver em harmonia com a fé e a oração. Esse é o melhor alimento que o cristão precisa ter. Orar e pedir a Deus para que nós possamos alimentar não a nossa carne, a nossa matéria, mas o nosso espírito. Que Deus seja o conciliador de todas as tuas demandas e que seja o entendedor da tua fala, porque quando nós falamos com Deus, nós temos intimidade e eu tenho certeza que essa intimidade vai fazer você ter êxito na sua vida, tanto material como espiritual. Nós estamos terminando a nossa mensagem e eu quero te desejar assim um momento de excelência na sua vida e que você possa fazer uma reflexão para ter êxito também na sua vida. Um grande abraço.